Hoje nós encerramos mais um profeta menor. Nós estamos estudando todos os profetas menores. Domingo que vem, no próximo mês, que domingo que vem, o próximo domingo eu estarei ausente. Vou fazer uma cirurgia, a igreja sabe. Mas nós voltamos no próximo profeta, que é Sofonias. Às vezes é um profeta que você nunca leu. Você vai ter a oportunidade de ler os 3 capítulos. Vamos ficar em pé. Eu escolhi o versículo 2 desse capítulo. E o título da mensagem é exatamente esse aqui: o ajustar da fé. Eu até brinquei com a Anja aqui, porque eu vou ficar sem óculos. Ela botou a imagem de um óculos aqui, tá? Aproveitando, quem gosta de bater foto, pode bater foto. Que a última foto vocês vão bater comigo de óculos, tá bom? Ô, Silas, a Anja não está aqui, a gente pode brincar, viu? Vamos lá. O Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Pai querido, nós sabemos que a tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu querido. Abacuque 3 é aquele capítulo que talvez muitos aqui já ouviram. Tá? A temática dele é fantástica. E todo mundo acha que ele apenas se resume: ainda que a figueira não deu seu fruto, todavia, o Senhor é minha força, etc, etc. Tudo isso é uma verdade. Mas uma das coisas, amado, que eu e você precisamos entender, e nós estamos aprendendo isso com os profetas menores, é que, primeiro, não adianta você ter o templo, como eles tinham, e achar que porque você tem tempo de igreja, porque você tem uma Bíblia, que você é dizimista, porque você toma ceia, está tudo resolvido. O que nós aprendemos até aqui com os profetas menores, que Deus espera, é o nosso dia a dia, a nossa integridade. Segundo, o que nós aprendemos com os profetas menores até aqui, é que alguns profetas falsos, principalmente na época de Jeremias, lembrando que Jeremias está nessa mesma época aqui pregando, tá? Vim com aquela mensagem ufanista, né? Aquela mensagem de Deus vai fazer, porque Deus vai abrir as portas. Eu já disse aqui, se fosse verdade aplicável tudo o que aconteceu no ano passado, curso de coaching, curso de comportamental, curso de psicanálise, curso de encontro com Deus, subir a montanha, descer a montanha, cura interior, sem exterior, era para a cidade ser a mais curada. Era para a igreja estar realmente curada. O problema todo, meu amado, é que esses eventos, muitas vezes, lançam para aquilo que nós combatemos através dos profetas menores. Como se Deus fosse o tio Patinhas, no sentido, mas não, tio Patinha era mesquinho, né? Como se Deus fosse o dono do cofre, ele é, mas ele está simplesmente querendo abençoar. E nós aprendemos aqui, e aí eu já entro nessa mensagem, que o que Deus espera é relacionamento. Nós precisamos enfiar isso na nossa cabeça religiosa. Esse culto aqui pode ser pregado debaixo de um pé de manga, numa igreja na garagem, numa igreja com painel LED ou não LED. O que vai fazer a diferença é a palavra de Deus sendo pregada e a minha decisão em ouvir essa palavra e colocar em prática essa palavra. Colocando assim, o capítulo 1 nós vimos a crise de Abacuque, capítulo 2 a indignação de Abacuque, e no capítulo 3 parece que muda um pouco a verbalização do profeta, e nós já vamos ver o porquê. Então o profeta começa o seguinte, dizendo: eu ouvi e eu temi. E nós vamos ver já quais as palavras no hebraico aqui. Mas é muito importante você entender isso. O problema nosso hoje, da cultura pós-moderna, se eu posso falar assim, eu não estou fazendo uma análise, mas é um fato, é que nós estamos cheios de mensagens. Você mesmo pode agora acessar quantas mensagens você quiser no seu YouTube. Só você colocar lá, culto ao vivo. Vai vir trocentos, vai vir coisas bacanas, coisas tremendas. Vai vir outras coisas que a gente tem que pedir misericórdia. Tá? Então nós estamos ouvindo muitas coisas, mas será que nós estamos ouvindo segundo aquilo que Deus entende que é o ouvir? O ouvir vem transformando as pessoas. Uma das coisas que nós aprendemos, principalmente com Miqueias, o profeta Miqueias, se lembra que um dos problemas maiores da sociedade pós-moderna é a questão da mentalidade. Nós não usamos uma consciência crítica. E o cristão muito menos. Nós estamos vivendo um tempo de analfabetismo cristão idiota, onde pessoas estão sendo idolatradas,
Frases estão sendo idolatradas, e muitas vezes, uma vez eu estava num culto X, a igreja lotada, o cara lá falou uma frase tremenda, uau, parecia que ia cair o teto. Eu só olhei para a pessoa que estava do lado, e foi lá na igreja do Luciano Subirá, tá? Estava só olhando para a pessoa que estava do lado, e falei assim, quem falou isso foi Lutero, não foi ele. Então, às vezes, nós vimos alguém falando uma coisa, uau, fantástico, mas o que a palavra de Deus está falando? A palavra de Deus nunca teve dificuldade nenhuma com psicologia, com filosofia, com coach, se tivesse naquela época, e tinha, de uma certa forma, alguma questão da dialética, né? Por isso que Schopenhauer vai escrever um livro que eu gosto muito, né? A Arte de Ter Razão. Tá? Então, a palavra de Deus não tem problema com essas questões, só que a palavra de Deus não está preocupada com o neurocomportamento das pessoas, a palavra de Deus está preocupada com a salvação das pessoas. A palavra de Deus não está preocupada em que Deus vai ser o gênio da Bíblia que você vai esfregar e ele vai sair para atender os teus desejos. A palavra de Deus está preocupada se eu e você vamos caminhar em santidade. Nós vamos caminhando em posicionamento. Quando eu falei aqui domingo passado que eu louvei a Deus pela vida daquele casal, eles não vieram hoje, né? Que eles moravam juntos. Eu nunca preguei nada, eu nunca falei nada. Ele tinha um vício. E ele entendeu aqui no caminhar que ele precisava consertar aquilo, e ele veio aqui diante do altar pedir a bênção para eles. E eu falei que para mim o mais importante é o casamento que é abençoado por Deus, e não o juntamento conforme os homens vão colocando. Então, às vezes nós precisamos ouvir, porque nós estamos ouvindo, e a pergunta é, Silas, você está sendo transformado? E eu jogo para mim também. Quando eu preparo a mensagem, eu estou ouvindo. E ele fala, eu temi. O profeta temeu. E nós vamos ver o que é esse temor daqui a pouquinho. Então, a fé de oração, ou seja, o que garantiu uma vida de fé de oração, foi o que garantiu crescimento e amadurecimento. No capítulo 1 tem alguém reclamando com Deus. No capítulo 2 tem alguém dizendo, eu vou subir na torre mais alta de Uberlândia, porque eu estou gritando, o senhor não está me escutando. Porque tem gente subindo na montanha achando que Deus está lá. Ufa, me acharam aqui. Como se Deus estivesse se escondendo nas montanhas. Então, às vezes, as pessoas estão indo atrás de tantas questões, e Deus está dizendo, opa, para aí. A vida de amadurecimento e crescimento do profeta fez com que ele terminasse esse capítulo 3 de uma forma tremenda, só que nós só pegamos o versículo 19, ainda que a figueira, ou 18, né? Ainda que a figueira, e nós declaramos, ainda que não haja, nós declaramos, o Senhor, tal, só que nós esquecemos de algumas questões fundamentais. O profeta, para chegar nisso, tem todos os versículos do capítulo 3 que mostram o amadurecimento dele e o entendimento do que é realmente a soberania de Deus, porque talvez eu e você precisamos entender o que seja essa soberania de Deus. A soberania de Deus não é um Deus todo-poderoso que vai derrotar os teus inimigos porque você está pedindo. A soberania de Deus tem a questão da justiça de Deus, uma questão da fidelidade de Deus para com a palavra de Deus e, acima de tudo, a justiça de Deus, a fidelidade de Deus e tudo isso quer trazer o quê? Amadurecimento. Aí John Stott é um autor que eu gosto muito, que ele trabalha muito isso, e tem muitos outros livros que vão trabalhando isso. O Jesus Scott lançou um livro agora sobre a presença de Deus, fantástico, tá? Que às vezes nós precisamos entender o que é a presença de Deus nesse relacional. Isso é amadurecimento. Aí eu posso estar numa sala de aula, eu posso estar trabalhando, eu posso estar no trânsito, eu sei que Deus está presente. Não numa questão ufanismo, mas uma questão de coerência. Deus está presente, porque Ele está presente habitando o quê? A minha vida, através do Espírito Santo. Muitos aqui oram para Deus, até para Jesus. Você sabia que tem poucos crentes que oram para o Espírito Santo? E qual é a função do Espírito Santo? Não, a função do Espírito Santo não é te carregar energeticamente, te dar a revelação do sobrenatural, o olho de Tandera gosta, você vai ver além do alcance. Meu amado, a função do Espírito Santo é aquilo básico que Jesus falou. Ele vai te ensinar todas as coisas, mas Ele vai te lembrar de todas as coisas. A igreja precisa ser ensinada? Amém. Mas eu acho que a igreja está precisando ser lembrada. E isso é um amadurecimento. A oração eficaz transforma a vida de quem ora. Quem aqui não tem essa experiência, meu amado? Quantas respostas que Deus tem trazido essa semana. Ainda hoje escutei mais uma. Essa semana eu orei sobre algumas situações ao meio-dia aqui. E foi lindo saber que na sexta-feira de tarde, as situações que eu coloquei, pessoas começaram a me ligar, pastor. Tem um até que fala um palavrão, pastor, o senhor é, ele usa aquele termo, né? Eu estou trabalhando com ele, tá, irmãos? Ele falou, o senhor é assim com Deus, o senhor tem uma oração forte. Eu falo, amém.
Por enquanto, deixa ele chamar que eu tenho a aura forte, a oração forte, que eu tenho a isso e aquilo lá, mas o mais importante não é isso. Meu, chegou uma mensagem aqui que eu acho que a igreja precisa saber. Deixa eu ver. Nasceu a Aurora, graças a Deus. Aurora, seja bem-vinda em nome de Jesus. E nós te abençoamos. Para quem não sabe, a Aurora, para quem não sabe, é a filha da Jéssica e do Kennedy. O Kennedy é aquele... o que não precisa subir na montanha, que já é uma montanha, né? Mas voltando aqui. Como é gostoso, meu amado, quando você... E uma das coisas que eu acho que falta para nós como crentes, sabe o que é? Aquilo que os antigos faziam. Já viu o cara deneta de oração do pessoal da Assembleia, principalmente? Meu amado, é isso que acontece. Que às vezes nós pedimos, Deus vai respondendo. Sabe aquele cântico que... né, é muito difícil, às vezes nós cantamos... Quantas bênçãos, quantas contas, e ficará surpreso ao ver o quanto Deus já fez. Então, a oração transforma a vida de quem ora. Mas a oração também transforma a vida de quem é abençoada pelas suas orações. Como é gostoso você chegar para alguém e dizer, olha, eu estou orando por você, ou eu orei por você. Como é fantástico isso. Tá? Tem pessoas, meu amado, que eu nem conheço, são situações de insight que eu oro. Eu oro. Um dia eu vou conhecer a pessoa pessoalmente, não sei. Esses dias uma jogadora, não vou dizer quem é, do Praia. Há um tempo atrás, do nada, ela passou assim, Deus falou, ore por ela. E eu fucei as redes sociais e descobri o nome dela. E eu comecei a orar. Só que isso já faz um ano, tá? E eu encontrei ela de novo. Falei, já passou um ano, eu posso falar agora, porque eu não gosto de falar. Quando eu falei, sabe o que aconteceu? Aquela semana que eu orei por ela, foi uma semana de luta que ela passou. Olha como Deus é tremendo. Então, não precisa ter carteirinha, eu estou orando por você, olha eu aqui. Se você é um intercessor, você vai ser inquietado para orar e tomar esse posicionamento. Como é gostoso você orar e saber que Deus está agindo na vida das pessoas. Então, o primeiro versículo, o Senhor ouviu o teu discurso e temi. A palavra aqui, da etimologia da palavra chamar, mas a palavra chamar a existência, a mesma ideia de dabar, tá? Só que o dabar é algo que você está falando, o chamar é algo que você está buscando. Então, seria o profeta. Mas o Lextan coloca assim, obedecer para analisar. Eu, particularmente, o Strong coloca primeiro, eu gosto dessa segunda ideia aqui. Analisar para obedecer. Então, quando ele fala, ouve, Monte Hebron, analise para obedecer. Sabe qual é um dos problemas da igreja, meu amado? Está aqui também. Eu não tenho nenhuma dificuldade você pedir a mensagem, você pegar a mensagem no YouTube, para ver, não para me julgar, para ver se tem erro, mas se você descobrir, fala comigo, por favor. E eu não vou dizer, não, foi Deus que mandou falar. Como um pregador diz que Jesus era músico, porque ele tocou o esquife, né, e quando ele tocou o esquife, o morto ressuscitou. Tá? Então, não sabia que esquife é um caixão. Tá? Então, às vezes tem essas questões, né, que vai lá para o fariseu gospel, ou essas piadinhas na internet. Meu amado, Monte Hebron, preste atenção nisso. Qualquer pessoa que pregar aqui, escute, mas analise. Analise. Porque se você não analisar, você pode fazer coisas pela emoção. Pela emoção você pode dar o teu carro, pela emoção você pode fazer uma entrega e depois você se arrepende. Pela emoção você faz um pudim gostoso pelo pastor, isso não é emoção, viu amor? Isso é Deus falando com você. Mas pela emoção nós vamos fazendo um monte de coisa e depois se arrepende. Então, vamos aprender a analisar, inclusive a palavra de Deus. A fé se fortalece quando se alimenta da memória do que Deus já fez. É o que o Guilherme fez aqui. Uma das coisas que eu louvo a Deus na vida do Guilherme e da Edinal, quando eles estão aqui ministrando, meu amado, eu não fico lá olhando. Eu posso até saber o que eles vão cantar. Eu até nem estou no aplicativo. Tá? Mas o que eles vão ministrar. E vocês vão concordar comigo que isso aqui que eu vou falar aqui, que eu já tinha escrito, na quinta-feira, é o que ele falou hoje. Gratidão, trazer a memória, pensar naquilo que Deus tem feito. O problema do povo no meio do deserto, coisas maravilhosas, tremendo. Aquele povo era o povo, tinha que ser o povo mais penteca da face da terra. Pensa bem em todas as coisas que aconteceram. Mas de repente, por causa de uma água que estava faltando, vem aquela murmuração mais idiota, mas que muitas vezes nós temos. O povo não chega para Moisés, Moisés, dá para
pedir uma aguinha gelada para Deus, já que Ele fez tantas coisas, o maná, a nuvem. Olha quantas coisas Deus já deu. Dá para pedir uma água. Se eu estivesse lá, eu pedi uma água com gás. Moisés, dá para sair uma aguinha com gás aí? Não, o que ele fala? Moisés, por que você nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto? Meu amado, a ingratidão cega. A ingratidão faz você ver coisas ou não deixa de você ver as coisas que Deus já fez. A palavra Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, essa é uma palavra que o coaching tinha que usar, é uma palavra de posicionamento. Até aqui me ajudou o Senhor, para frente, eu creio e pela fé eu vou marchar. E é uma questão, meu amado, vamos falar existencial. Então nós precisamos entender que eu e você precisamos às vezes, diante de uma crise, como Abacuque fez, nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez. E dizemos, se Deus me ajudou, se Deus abençoou, Ele é fiel. Então esse ouvir nos ensina que a fé verdadeira não ignora a dor. Não sejamos esse triunfalista idiota que a igreja está pregando. Vai, yes, yes, vai, Jesus, Jesus. Agora tem que ser em inglês, né? Porque na church... né? Tem que ser em inglês, senão não funciona, né? O professor, yes, Jesus, yes, Jesus, yes. Então, aí eu acho que Deus está olhando assim, yes o quê? Sim o quê? Né? Eu já falei, se tivesse lugar para processar, Deus já está na fila para processar eu e você. Eu estou processando, aí o meu filho está processando, por quê? O que eles estão falando lá? Meu amado, a fé não vai ignorar a situação. A fé não vai fechar os olhos para a situação. A fé vai trazer à memória quem é o meu Redentor. A fé vai trazer à memória aquilo que Deus tem para a minha vida. E a fé tem que me levar àquilo que Salmo 37 fala. Entrego meus caminhos ao Senhor e vou descansar nele. A fé não é ansiosa, a fé não é imediatista. A fé é uma entrega. Então, quando nós entendemos isso, nós precisamos olhar para todas as circunstâncias e dizer, eu sei quem é o meu Deus. Eu sei o que é o Senhor na minha vida. Eu creio naquilo que Deus estabeleceu na minha vida. Porque Deus também quer crer naquilo que Ele estabeleceu para a tua vida. E o que Ele estabeleceu para a tua vida? Que Ele seja o Senhor. Que haja uma entrega. Deus não tem problema, meu amado, com a teologia da prosperidade. Kenny Hagin foi feliz em algumas questões, infeliz em outras. Deus nunca teve problema. Acho que Deus falaria para os teólogos, não discuta, eu realmente prometi, te darei o melhor, irei na tua frente abrindo as portas fechadas. Só que Deus ia lembrar a nossa parte, a nossa responsabilidade. Aquilo que eu prego sempre aqui, até o arrebatamento, vocês vão ouvir, é o Deuteronômio 28, todo mundo quer do versículo 3 em diante, mas todo mundo esquece os primeiros versículos. Propõe no seu coração dar honra ao Senhor. Meu amado, dar honra a Deus não é você vir aqui, estou honrando a Deus, santo, 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 e lá fora viver uma vida medíocre, sem testemunho, arrogante, mentiroso, e achando que Deus entrou por aquela porta e tem uma ducha gospel que te purifica de todo pecado. Agora entrei na igreja, estou eletrizado santo, de uma forma santa. Por mais engraçado e idiota que seja isso que eu estou falando, se você for perceber, muitas pessoas pensam nisso. E é por isso que tem a religiosidade de eu tenho que estar, eu tenho que fazer, só que não tem que, e não está o entendimento de viver uma vida no altar. Ah, pastor, mas na minha sala de aula eu não estou no altar. Meu marido, isso aqui não é altar, isso aqui é uma plataforma. O altar é meu coração, seu coração. O altar naquela sala de aula, o altar, quanto eu já dei testemunho aqui, às vezes eu estou atendendo um paciente e já tem uma história muito real para mim, que o cara veio já armado, eu já passei por tantos psicólogos, indicaram o senhor, e ainda ridicularizou minha sala, porque realmente a minha sala não é bonita, né? E falou um monte de coisa, e eu só coloquei a mãozinha aqui e comecei a orar em línguas. Aí Deus me deu uma palavra e uma lembrança, e eu joguei para ele. Ele começou a chorar. Até hoje é uma das pessoas que indicam pacientes para mim. Oh, pastor, que linha o senhor usou, tremendo. Não, sabe o que eu usei? Aquele momento que eu falo, Deus, até aqui eu sei, o resto eu não sei mais nada. Aquele momento, meu amado, que nós olhamos para Deus e falamos, Senhor, como que eu vou fazer uma cortina de pele de golfinho para o tabernáculo no meio desse deserto, debaixo do sol quente? Aí Deus manda a nuvem para fazer uma refrigeração, e diz o texto de Êxodo que o Espírito do Senhor tomou aquelas pessoas e as capacitou. Se lembra do culto sexta-feira, da última sexta-feira,
trouxe habilidades para poder fazer as coisas. Deus quer nos capacitar com habilidades. Deus não tem dificuldade de você ficar rico, meu amado. Deus não tem dificuldade de você ficar rico. Ganhar na Mega Sena, eu já não sei, mas você pode ganhar sim, tá? Mas sabe qual é a dificuldade de Deus? Quando você olha para o dinheiro e faz uma mesquinharia. Quando você ganha na Mega Sena e fala, vou dar o dízimo. Dízimo é mais do que obrigação, eu penso assim, eu creio assim, não importa o que as outras pessoas pensam. Você tinha que dar uma oferta boa. E essa igreja, sexta-feira eu estava conversando com uma pessoa, ontem estava conversando com uma pessoa aqui. E eu falei, essa igreja aqui, meu irmão, tem ajudado pastores nessa cidade. Essa semana eu não estava com verbo, liguei para uma pessoa, olha que o pastor está precisando desse valor aqui, estou fazendo depósito. É isso que eu quero, uma igreja que paga aluguel, como nós pagamos aluguel de 3 situações nessa cidade. Sabe por quê? Eu não quero colocar um painel de LED. Se Deus der, amém. Mas eu não quero colocar um painel de LED e saber que o irmão próximo a mim, uma igreja, está sendo fechado por não pagar o aluguel. Então, nós precisamos entender que esse ouvir vai nos ensinar a olhar toda a realidade. Mas fixa os olhos em Deus. A igreja precisa fixar os olhos em Deus. A igreja precisa entender, tá, que ela não é apenas uma instituição com CNPJ. Ela é alguma coisa que está com a estrutura para abençoar. Eu já disse quantas vezes nós estamos agora dando banho nos andarilhos aqui, né? Tem pilates aqui para a terceira idade. A quarta-feira vai ter uma palestra enorme aqui para Outubro Rosa. Não, azul, né? É Outubro Azul. Corta, depois vocês cortam isso. Tá. E tem reuniões para pais de filhos de autistas aqui. Oh, mas aqui não é uma igreja? Isso é igreja, servir a cidade. Tem muita gente que usa esse termo, uma igreja para servir a cidade, só que serve a cidade deles. Nós queremos servir aquilo que Deus mostrar para nós. E ele começou o livro se perguntando até quando. Você lembra do primeiro capítulo? Até quando, Senhor? Tá? Ele começa esse capítulo também, até quando, Senhor? É a pergunta de todo cristão quando está passando por alguma luta. Já viu? Já até quando, Senhor, isso vai continuar acontecendo? Até quando, Senhor? Mas quando ele entende o que é o mover de Deus, quando ele tem uma maturidade na fé cristã, ele termina o livro dizendo, o Senhor é a minha força. Aqui está o salto da fé. Aqui está o salto da fé. É aquela coisa consciente de você saber que o Senhor é a tua fortaleza. Nós vamos ver, é somente essa palavra, vai ser o último slide nosso. Como que ela é no hebraico? Davi usou 126 vezes a raiz dessa palavra, ou essa palavra. Davi foi um cara que entendeu que o Senhor é a força dele. O problema da igreja é chegar na frente de um carro, de uma concessionária, né, de carros importados, o Senhor é a minha força para comprar isso aqui. Deus está dizendo, ô idiota, não é isso que eu quis dizer, não. Acho que não sei se Deus falaria idiota, mas eu falo por ele. Ô idiota, não é isso que eu estou falando. Às vezes nós estamos vivendo esse triunfalismo e nós não entendemos que essa força é te proteger contra os ataques, contra situações inadequadas e muitas vezes te proteger de você mesmo. É aquele cara que sai das águas do batismo e fala para Lutero, ó Lutero, acabei de matar o velho homem afogado. E o Lutero diz, ó, o desgraçado sabe nadar, você não matou nada. E às vezes nós precisamos olhar que é uma questão de tratamento. É um tratamento diário, meu amado. Eu estou em obra, você está em obras. A palavra ergenomai no grego que Paulo fala, uma coisa de dentro para fora. Então, eu e você precisamos entender essa verdade e avançar nessa verdade. Essa escuta nos leva a entender, minha graça, Paulo fala isso, né? Minha graça te basta. Deus falando para Paulo, né? Já pensou? Paulo lá reclamando, Senhor, tira esse espinho da carne. E gente, vem aqui, pelo amor de Deus, o espinho da carne era a sogra de Paulo, só pode ser. O espinho da carne era não sei, careca de Paulo, só pode ser. O espinho da carne era a gagueira de Paulo, sei não, né, amado? Mas já ouvi até isso. Meu amado, qual é o espinho da carne? Não sei. Eu não sei qual era o espinho da carne, mas era alguma coisa que incomodava ele. Aí ele pede, a pessoa, o grande pregador, o evangelista, o homem que está pagando um preço, foi açoitado, foi apedrejado, ele faz um pedido para Deus. Pensa bem, na nossa cultura religiosa, é como se Deus quase que teria a obrigatoriedade de cumprir. Deus é o cara. Aí Deus fala, não,
A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Como é lindo você saber que Deus se afeiçoa, Deus te acolhe, mas te acolhe não para ficar fazendo mimo, ou dando chupetinho a gosto, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus nos acolhe, até nos recebe em seu braço. Abba, Pai, quando orares, ore assim, para tratar o meu e o seu caráter. Porque do jeito que nós estamos, meu amado, o jeito que nós somos, não aqui todos nós podemos usar máscaras. Aquilo que Jung fala, nós usamos máscaras diante de uma sociedade. Mas quem eu sou, quem você é nas quatro paredes? Quem eu sou, quem você é no dia a dia? Qual é o seu testemunho? Qual é aquilo que Deus realmente está trabalhando no seu caráter? Nós precisamos compreender isso. Então, a transição de um profeta queixoso, no capítulo 2, para um profeta jubiloso, no capítulo 3, está na escolha do que escutar. O que você tem escutado? Teu marido te xingando, tua esposa te xingando, teus filhos brigando com você, teus pais brigando com você, o mundo talvez falando um monte de coisas, e às vezes está prometendo um monte de coisas, mas o que você tem escutado? O que você tem escutado? Deus, antes de colocar Davi no lugar que ele queria colocar, teve que trabalhar na vida dele, não foi fácil. Ou você acha que aquela perseguição que Saul fez foi porque saiu dos planos de Deus? Aquilo estava nos planos de Deus. Eu preciso trabalhar no caráter desse homem. Quando ele vai naquela caverna, ele vai ter um encontro com os valentes que vai ajudar ele em Ziklag. Coisa tremenda. Talvez o rei Ax, né, o filisteu, né, o rei Ax, poderia ter matado ele há muito tempo. Mas graças aos soldados que ele conheceu naquela caverna, ele conseguiu vencer, inclusive os amalequitas. Mas de onde que vem esses caras? Do tratamento de Deus. Às vezes, meu amado, são situações que Deus permite para você separar o joio do trigo. Talvez até amizades inadequadas, relacionamentos inadequados, afastar de coisa que só te consome. As pessoas estão tão egoístas, narcisistas, não é só o relacionamento que está tóxico. Às vezes a igreja está tóxica. Eu vou abrir um parênteses aqui, não se escandalize, tá, meu amado? Não se escandalize, está gravado. Todo mundo, muitas igrejas têm falado voluntário, né? Bacana, né? Você é voluntário. Sabe de onde que veio essa ideia? É porque quando o cara se torna voluntário da igreja, ele assina um termo. E aí, se ele for processar a igreja, porque às vezes porque o voluntário trabalha muito. Às vezes, dependendo da área que ele atua, é muito, principalmente a igreja grande. Aí se um dia ele for fazer uma reclamação trabalhista, a igreja mostra, não, mas ele fez aqui, ó, ele assinou esse documento. Então, por detrás dessa ideia maravilhosa de ser voluntário, existe uma artimanha corporativa do diabo. Entenda o que eu estou falando. Por isso que eu sempre falo nessa igreja, eu não quero voluntário aqui, eu quero chamados. Porque o chamado, meu amado, tem e sabe qual é a sua identidade. E ele não vai fazer para os homens, ele vai fazer para Deus. Então nós precisamos aprender a escutar o que Deus está falando, e não o que os homens estão falando. Nós estamos vivendo um momento que você vê o cara falando bobagem, mas porque ele falou em nome de Jesus, ou porque ele falou, Deus vai te abençoar. Meu querido, o que Deus tem para você, feche os teus olhos, meu querido. Sabe? Ou então os Brunet da vida, né? O básico e o básico para você. Então, meu amado, eu gosto desses caras. Não conheço eles. Mas às vezes eu vejo a igreja idolatrando, dizendo, pronto, agora tem o poder do básico. Qual que é o poder do básico, meu amado? É ser servo. Está sendo um dos livros mais vendidos, o poder do básico. Porque você, para chegar lá, você não fala de ser servo. Você sabia que quando eu fui ser consagrado apóstolo, foi uma luta para mim, muito difícil, aí até que me convencer. Quando eu estudei que apóstolo é aquele que fica lá embaixo, que é a base, e não fica aqui em cima, eu falei, opa, isso aí eu quero. Porque a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus audível, eu já contei essa experiência na igreja, que eu escutei, e eu sei que eu escutei a voz de Deus audível. Eu achava que Deus ia falar, cara, você é o meu gaguinho santo, que eu vou usar muito, você é o... Não, ele fala, eu já disse, Silas, 3 vezes, Silas. Todo mundo me pede uma coisa, mas ninguém me pede para ser servo.
Desde aquele dia, meu amado, eu aprendi que o melhor pedido que nós podemos fazer para Deus é esse: Senhor, eu quero ser servo. Eu quero escutar a tua voz nesse chamado. O Senhor ouviu o teu discurso e temi. Essa palavra é muito conhecida, muito aparece na Bíblia, mas dentro desse contexto, Yara, ficar admirado, que é o Strong, mas o Lexington coloca aqui assim: reconhecer a soberania de Deus. Quando Isaías, e Deus já disse que Deus poderia ter aparecido para Isaías com um exército de guerreiros, né? Dizendo: Isaías, ó, tá aqui, ó, não se preocupa não, Uzias morreu, mas o meu exército, está vendo aqui? Exército, comba! Urra! Não, ele está lá sentado no trono, num lugar quieto, e os anjos adorando, adorando. Aí Isaías ora: Deus, sabe o que Deus está falando? Cara, aqui está tudo igual, eu ainda continuo sendo soberano. Talvez nós, ocidentais, não temos a ideia do que é ser soberano. Só uma pergunta: está ligado esse ar aqui? Então sou eu que estou transpirando mesmo, meu Deus do céu. Tá, nós não temos a ideia do que é ser soberano. Tá? Soberano não é apenas alguém que está sentado lá, mas alguém que manda e comanda. Por isso que a palavra kyrios no grego, a igreja permitiu. O que é? Veja a igreja hoje, chegar um cara com uma carabina e dizer: só fala que Jesus não é o Senhor e eu não te mato. Só isso, Jesus não é o Senhor. Senhor, brincadeirinha, tá? Esse dualismo, essa fragmentação quase esquizofrênica da igreja hoje, tendo duas personalidades, um na igreja, santo, 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 e o outro Jack, né? O Jack o monstro, um Jack na igreja e outro monstro no secular. Às vezes nós precisamos entender que reconhecer a soberania de Deus é reconhecer que Deus está vendo. Por isso que quando Moisés fala, lá no capítulo 10, versículo 12, agora Israel, quer que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor. Ou seja, tenha consciência da soberania de Deus, tenha consciência de quem é Deus. Uma das questões dessa palavra, eu já falei aqui como é que muda o hebraico, né? Uma coisinha muda tudo, né? Um símbolo masorético muda tudo. Você vai encontrar também uma outra ideia dessa mesma etimologia: saber que Deus está te olhando. E eu sempre dei esse exemplo, né? Você está namorando a gatinha lá, a menina, né? E o sogrão está assim, ó: pode continuar namorando a minha filha. Você ia ter coragem de ter mão boba? E ele ainda com uma carabina: pode continuar namorando a minha filha. Ah, claro que eu não vou ter. Isso eu e você devemos ter no dia a dia. É saber que Deus está assim: Silão. Ah, Deus, agora eu estou atendendo. Eu estou aqui te olhando. Agora eu vou atravessar a rua, comer um pão de queijo. Eu estou te olhando. E agora eu estou em todas as situações. Deus está olhando. Há um rabino que ele falava assim: quantas vezes será que Deus tem que sair de perto de nós, porque Ele não quer ver o que tanto Ele pediu para nós não fazermos? É uma questão para se pensar. Mas avançando aqui: ouvir Deus através da palavra e falar com Deus através da oração. Nós precisamos entender essa verdade. Não fechar a palavra, sim abrir e orar a palavra. Mas não é aquela coisa assim de, né, mantra gospel, né? Deixa marcar: Senhor, fala comigo. Não é isso, meu amado. Às vezes é pegar, eu já falei aqui, nós vamos pregar Sofonias. Leia Sofonias, 3 capítulos só. Não sei quem leu o Abacuque aqui. Não sei quem leu os outros profetas. Porque quando eu estou pregando aqui, eu não vou citar tudo. Você fala: eu já li, eu sei o que ele está falando, como é gostoso. Mas eu já disse que leia as cartas paulinas. Mês passado eu desafiei a igreja a ler o livro de Hebreus. Não sei quem está, já tá, no comecinho desse mês, já está acabando o mês, nós estamos na metade, ainda dá tempo. Não é o Enem, as portas não se fechou, mas ainda dá tempo. Tá chegando atrasado, correndo, mas ainda dá tempo. Leia o livro de Hebreus. A pastora, não entendo nada, mas quem escreveu entende. É aí que entra o Espírito Santo. Ele vai te ensinar todas as coisas. O temor é um ato de entregar tudo a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele vai fazer. Senhor, Tu és santo, Tu és soberano, eu entrego tudo. Aí o nosso amigo Jó tem muito para ensinar para nós. Já pensou Jó naquele questionamento existencial, naquele conflito, porque isso tem a ver com a mensagem do domingo passado, né? Naquele conflito todo. Aí Deus fala assim: ô Jó, na boa, onde você estava quando eu estava construindo todas as coisas? Onde você estava onde eu estava dando nome às estrelas? Onde você estava quando eu estava dando, né, dizendo para o vento ir até aqui e depois voltar lá? Onde você estava quando eu estava dizendo para os cometas bater lá e voltar aqui? Onde você estava? Onde você estava quando eu criei, né, o mundo?
Onde você estava quando eu criei, né, a beleza de todas as coisas? Acho que Jó, Deus falaria, né? Onde você estava quando eu criei o Silão, né? Meu amado, sabe o que Deus está dizendo, Jó? Se você olhar para tudo e ver a minha perfeição, então você vai entender o que eu sou. Porque Deus já disse aqui, Deus primeiro faz a provisão, o jardim do Éden, para depois fazer o homem. Deus primeiro traz ouro, incenso e mirra para Maria e José, para quando eles fossem para o Egito, eles tivessem sobrevivência. Então sim, Deus é o Deus da sobrevivência, Deus é o Deus da prosperidade, Deus é o Deus da riqueza, Deus é o Deus que vai abrir porta. Esse é o nosso Deus, que faz caminho no deserto, mas é também o Deus que quer relacionamento, o Deus que quer entrega. Isso é temor a Deus. Senhor, eu já disse que esse Deus não desse mais nada, só desse a salvação e pronto, e cada um por si e Deus por todos, no sentido figurado dos 3 mosqueteiros, né? Cada um por si, se virem, tá? Sinceridade já bastaria, porque viver a vida eterna na Nova Jerusalém, na dimensão que nós não temos. Sabe qual foi o segredo de Paulo? Porque, agora deixa eu falar, está certo que Paulo viveu, Paulo buscou, Paulo se posicionou, mas cara, ele foi arrebatado ao 3º céu, ou seja, ele foi acima, por isso que ele usa em Efésios a palavra aion, eu fui acima de tudo, eu vi. Quanto mais, foi 1 minutinho que ele ficou lá, mas meu amado, esse 1 minutinho pode ter sido 1 ano lá na eternidade. É o Kairos de Deus, o tempo que nós não contamos. Então eu não teria dificuldade se hoje nós conversarmos com Paulo, Paulo fala assim, na boa, eu fiquei 1 ano no céu. Não, Paulo, foi só um pouco. Então não teria essa dificuldade. A física quântica explicaria isso perfeitamente. Mas aonde que eu quero chegar? Quando ele volta, ele tem uma dimensão espiritual. Ele tem uma dimensão dele dizer, uau, eu sei o que me espera. Por isso que quando Jesus, na oração, né, João 17, ele fala, Pai, aqui, vou colocar dentro dessa historinha, tá? Aqueles que não subiram, aqueles que não viram, aqueles que vão vir lá na frente, a Monte Hebrão, em 2025, sabe, Pai? Eles não viram, mas eles creram. Eu estou orando por eles. É isso aqui, meu amado. Adorar a Deus pela soberania dEle. Adorar a Deus pelo que Ele é. É claro, e eu repito de novo, é claro que nós queremos também ter as bênçãos materiais. E Deus não tem dificuldade com isso. Mas Deus também espera o meu coração sendo entregue para Ele. Dizendo, Senhor, está aqui. Tá aí. Se a coisa está tão feia no teu coração, faça como Davi, Senhor, não muda nada que não faça outra. Joga fora, não recicla, porque pode vir uma contaminação. Faça, cria em mim um novo coração, Senhor. Não apenas mude isso. Então, o temor é concentrar em Deus e calar as vozes do coração enganoso. Enganoso é o coração. A razão e a emoção. Sempre vai ser essa dualidade existencial. A emoção, às vezes, de um pregador falando uma coisa, e a razão olhando, não tem nada. Meu amado, nós precisamos buscar o equilíbrio. Vocês erram porque vocês não conhecem o poder de Deus, né? O pentecostal, tá? E nem as escrituras, o reformado. Deus fala assim, está faltando um equilíbrio na vida de vocês. Está faltando um equilíbrio. Meu amado, eu quero uma igreja, se tiver que dançar aqui, dance, mas dance no Espírito. Se tiver que cair aqui, caia, mas caia no Espírito. Tiver que sair gritando, aleluia, fazendo trenzinho, fazendo águia, que faça no Espírito, mas saia por essa porta transformada, e viva uma semana, onde as pessoas vão olhar Jesus na sua vida, onde as pessoas vão dizer, uau, o que aconteceu? Rapaz, eu tive a unção de águia, que eu voei lá, sério, eu quero isso. As pessoas talvez vão vir por interesse, mas deixa Deus fazer a obra nesse lugar, não somos nós que vamos enfiar a goela abaixo, é o Senhor que vai fazer a obra. Venha sempre com o coração aberto e não com uma raquete de tênis. Tem pessoas que vêm com raquete de tênis. Essa palavra aqui tinha que ser para minha esposa que não veio hoje. Essa palavra aqui tinha que ser para o meu marido que não veio hoje. Essa palavra aqui não é para mim. Nós vamos sempre, meu amado, venha com o coração aberto. Mesmo que o pregador fale, tem pecado aqui. Não, eu não tenho. Sonda-me, Senhor, se sou eu, tira esse pecado. Tem coisa errada aqui nessa igreja. Eu não, Deus. Sou signo de Áries, perfeito, a perfeição em pureza própria, beleza ambulante, andante, existencial. Não, Senhor, sou eu? Muda. Aquilo que Davi falou, se eu sou esse homem, eu vou me consertar com Deus. Às vezes nós precisamos entender isso. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, a palavra zacar, marcar, reconhecer, registrar.
Essa palavra zacar, ela vai dar, na etimologia dela vem a palavra zarar, tá? Que é a palavra semente. Então, a misericórdia, entenda bem, é como se tivesse uma semente sendo plantada no meu coração, no seu coração. E essa misericórdia não é aquela misericórdia que renova todos os dias. Isso aqui é uma misericórdia que o profeta está pedindo. Mas eu posso fazer um paralelo? Claro que eu posso. Essa misericórdia registra todos os dias. É como se, e é assim que acontece, mas vou dizer, como se acordasse, nascesse o sol, 5h48 da manhã, 5h50, aí de repente começa o registro de Deus para a minha vida, para a sua vida, para aquele dia. Isso é misericórdia do Senhor. Deus sabe tudo que você vai passar, tudo que você vai fazer, todas as suas lutas, e aí no fim está escrito assim: se Ele entregar, eu estarei com Ele. Meu amado, nada pega Deus de surpresa. Deus não está lá sentado no trono e vem um anjo correndo. Você está sabendo o que aconteceu? Você está sabendo? Deus o quê? Olha aqui nos registros, né? E Deus tem um tablet lá. Meu Deus, ele fala para mim, meu Deus, eu mesmo, o que aconteceu? Nada pega Deus de surpresa. Deus é o conhecedor de todas as histórias. Muitos procuram uma solução para as crises da vida. Talvez é o que nós mais encontramos. Todo mundo quer uma solução. E todo mundo tem pessoas vendendo essa solução. E tem pessoas comprando essa solução. E tem pessoas indo para o Serasa por causa dessa compra. É uma corrente que arrasta a gente. Às vezes nós precisamos olhar para tudo isso e dizer, peraí, qual é a solução, meu amado? Tetelestai. Está consumado, está pago. Aquilo que Jesus fala na cruz do Calvário. Todas as coisas estão pagas, estão consumadas. Agora falta posicionamento. Meu irmão, se você quer fazer quebra de maldições, amém, mas se posicione. Quer fazer cura interior? Eu brinco que tem gente que fez tanta cura interior, que nem interior tem mais, né? Quer fazer cura interior? Faça, em nome de Jesus. Quer subir a montanha? É muito bom, faça. Quer descer a montanha? Desça. Quer fazer? Faça, mas entenda que isso aí pode ser instrumentalidade. A gente pode ser até um caminho, porque tem pessoas que elas são lúdicas por natureza. Tá? Elas gostam de vir aqui na frente orar, que o cara põe a mão na cabeça. Se eu falar, olha, em nome de Jesus vocês estão abençoados, não valeu. Tem pessoas que são lúdicas, Deus não tem problema com isso. Você quer ir lá na frente, então vem na frente que nós vamos botar a mão na tua cabeça. Não tem problema com isso. Mas não culpe quem orou por você. Receba a oração e fala, eu vou tomar posse. Já disse aqui que eu tenho profetas que orou por mim, eu falei, Deus, eu nunca quis isso, nunca pensei nisso, mas eu gostei. Então eu tomo posse. Porque é essa questão que nós devemos colocar. Então uma das respostas está contida na misericórdia de Deus. A crise, seja ela qual for, é saber que há um registro do amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Deus não é um Deus sádico. Um Skinner, né, o psicólogo, que brigou com Freud, que colocou na questão comportamental como nós fôssemos um objeto de estudo, né, comportamental. Vamos ver como é que ele sai se eu colocar fogo nessa caixinha. Vamos ver como é que ele sai se eu colocar dívidas para ele. Vamos ver como é que ele sai se eu colocar uma perda afetiva. Não, Deus já sabe. Só que muitas vezes Deus permite coisas, e aquilo que Deus fala, eu levei vocês para o deserto, Deuteronômio capítulo 4, para que vocês saibam o que está no coração de vocês. Às vezes nós precisamos parar e dizer, não, era isso que estava no meu coração, rancor, mágoa, decepção, raiva. Senhor, cria em mim um coração novo. Ou seja, viver pela fé e não pelo que se vê, crendo nos livramentos. Isso é misericórdia. Senhor, está tudo registrado essa semana. Tudo que eu vou passar, terça-feira eu vou operar, a Ângela vai operar. Eu falei que nós somos uma só carne, a tal ponto, né? Que a cirurgia dela é às 13 horas e a minha às 14 horas. Até nisso. Daí ela é uma coisa, que ore por ela, porque realmente é coluna, é mais sério, tá? E a questão da minha visão. Eu vou ter visão não além do alcance, mas eu vou ter a visão de Deus para alcançar vocês em nome de Jesus. Amém? E não vou botar óleo gospel, lente gospel, não. Pastor agora está vendo demônio, porque eu não quero ver demônio, não, meu amado. Deus está vendo anjo. Pastor agora está vendo anjo. Talvez isso aí eu gostaria, tá? Mas amém, vamos aqui. Ou seja, viver pela fé, viver pela misericórdia. É saber que Deus tem registrado a tua semana. Pastor, mas essa semana eu tenho coisa para pagar, tem leão para vencer. Aí Deus já está aqui, vitória, vitória, vitória. Amém? E aí vai ter um lugarzinho que não foi preenchido. Aí esse lugarzinho é Deus que está esperando. Eu quero o coração dele. Eu quero a vida dele.
eu quero que ele se entregue e fale: Deus, está aqui o meu coração. Amado, tem hora que o teu marido você tem que entregar para Deus ainda pedindo misericórdia, tá? Tem hora que a tua esposa você tem que entregar para Deus pedindo misericórdia. Tem hora que a tua mãe, o teu pai, você tem que entregar para Deus pedindo misericórdia. Os teus filhos têm que entregar para Deus pedindo misericórdia. No fim, você tem que pedir misericórdia por tudo. Eu brinco aqui que o meu sobrenome é oração. Os meus filhos: pai, eu já sei, pai, vamos orar. Eu falei: amém. Porque eu creio no poder da oração. Porque eu sei o que é a misericórdia de Deus. Deus tem um registro de vitória. Então, essas suas misericórdias deveriam nos afastar de todo o medo. Meu amado, o medo fixa os olhos nos problemas. O medo remói a alma. O medo angustia o viver e alimenta de autopiedade. Quem tem medo está sempre reclamando, sempre num conflito de autocomiseração, vitimização. Meu amado, o medo é um demônio, pastor. Não, o medo é um sentimento, é uma experiência que é interessante, Deus colocou. Se você não tivesse medo de carro, você atravessava a rua de olho fechado. O problema do medo, que a Bíblia condena, é você permanecer no medo e fugir daquilo que Deus tem para a tua vida. Davi não fugiu do gigante, Moisés não fugiu do mar fechado, e tantas outras situações. Aqueles homens diante daquela fornalha não fugiram, não tiveram medo, mas eles fixaram os olhos em Deus. É isso que vai tirar toda a questão. Versículo 3 a 7, nós temos a descrição poética da majestade de Deus. Quem leu o capítulo 3, que eu pedi domingo passado, né, Abacuque, sabe, uma descrição poética. Leiam lá. Há muitas palavras no hebraico para a gente poder estudar aqui, mas não é o caso. Tremendo. Versículo 8 a 11, o poder de Deus sobre as nações, a natureza. Fala de algumas nações que eram inimigas de Israel. Deus conhece por nome todas as nações. Quando Deus fala para Josué: olha, eu vou te dar essa terra, e lá tem os jebuseus, os filisteus, os amalequitas. Deus dá um nome das nações que estão aí, dos inimigos, mas não se preocupe com eles, porque eu irei te dar capacidade para vencê-los. Então Deus sabe as dificuldades, Deus sabe as suas lutas, Deus sabe tudo, mas Ele também tem a solução. E às vezes, por que Deus não dá a solução? Porque Ele espera uma entrega, e às vezes a entrega é através da vida de oração. Em Deus age em defesa do seu povo. Nossa, gente, eu me perdi no horário hoje, 11 horas já. A Ângela não está aqui para dizer corta. Então, e nós já estamos encerrando. Uma declaração profética, versículos 17 e 18, isso aqui todo mundo ama, né? Eu até pensei em pegar esse versículo, essa palavra, ainda que no hebraico, é uma palavra que diz posicione. Mas como eu falei domingo passado sobre posicionamento, eu deixei passar. E aqui eu peguei essa palavra, o Senhor, do último versículo: o Senhor é a minha força. Palavra Shail, minha proteção, minha torre forte. Olha aqui o Lextan coloca: meu apoio. Sabe o que eu acho que Deus está querendo dizer para mim e para você, já indo para o encerramento? Deus quer ser a nossa fonte de apoio. Deus quer ser a nossa fonte de apoio. Fazer toda a diferença. Então Abacuque não nega o medo, mas ele reafirma a confiança na ação de Deus. E eu encerro com isso aqui: a fé não é um salto arriscado, como disse Soren Kierkegaard, mas um salto na certeza do amor e da misericórdia do Pai Celestial. Eu gosto muito do contexto que Soren coloca, estou tirando do contexto, tá? Mas, sabe, não é um salto assim no escuro, não é um salto sem uma base, se bem que o Soren fala sobre a base, né? Mas dentro do contexto nosso. É porque tem um filósofo que tem que explicar bem, né? Senão ele vai dizer: não foi isso que Soren falou. A arte de Schopenhauer, também a arte da razão, não foi isso que ele falou. Então eu estou explicando, tá? Então, amém. O que Soren coloca, e esse parafraseando, vamos usar assim, que eu estou colocando, é eu e você saltarmos, mas saltarmos confiando no amor e na misericórdia do Pai Celestial. Que essa semana, meu amado, você possa falar como Davi: saltarei muralhas, porque eu saltarei no amor e na misericórdia de Deus para com a minha vida. Abaixa a sua cabeça, coloca a sua vida. Eu não sei qual parte da mensagem falou teu coração, mas eu quero pedir que realmente Deus possa ministrar naquilo que Deus colocou, e que seja aquilo que Deus colocou. Pai querido, em nome de Jesus, completa a tua palavra em cada coração, Senhor. Registra as tuas misericórdias e traga a existência a nós, e que também possamos, Senhor, viver fielmente, segundo aquilo que o Senhor estabeleceu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.